Olá, olá você. Vamos aqui continuar as nossas reflexões, né? Nós gostaríamos de falar um pouco sobre um assunto que tivemos com uma pessoa conhecida. Essa pessoa é católica e, apesar de ser uma jovem, ela traz consigo suas visões de mundo e a gente respeita, mas volta e meia a gente se depara com essa questão, essa abordagem, e como ela afirmou que ela segue uma pessoa que prega isso na internet, né? Então eu acho bom, eu achei interessante a gente levantar isso, não como quem é dono da verdade, mas com uma visão crítica a partir dos limites das nossas próprias crenças pessoais, né? No caso, estou me referindo ao conhecimento espírita, partindo do princípio que o conhecimento espírita, ele não é apenas uma coisa religiosa, apesar de que o aspecto religioso talvez seja o mais fácil de lidar com ele, né? Então a gente vai trazer aqui uma questão ligada à gravidez, né? A pessoa afirmou que ela deixaria nas mãos de Deus quantos filhos ela teria, que ela não precisava ter controle, porque ela conhecia pessoas que, fazendo isso, só tinham tido 2 filhos, 3 filhos. Então essa que é a questão. Ela entende que nenhuma criança, na visão dela, viria sem intervenção de Deus. Apesar de que, há cerca de 10 anos atrás, eu vi uma pessoa, também espírita, dizer a mesma coisa, usar os mesmos argumentos. Então, pelo que eu vejo, há muitas pessoas que entendem que devem fazer isso. E, mais uma vez, eu repito, a gente respeita. No entanto, a gente queria levantar aqui com vocês a questão da lei de progresso. O que é a lei de progresso? Isso, às vezes, as pessoas não percebem que a visão espírita, ela é evolutiva, ela está atrelada ao progresso pessoal, ao aperfeiçoamento pessoal. E isso está atrelado diretamente a você assumir a responsabilidade da sua vida. Ou seja, não transferir para terceiros, seja quem for, o seu destino, organizar a sua vida a partir da tomada do controle da sua vida, não deixando isso ao léu. A propósito disso, a gente quer trazer um conceito extraído da psicologia de locus de controle. Esse é um conceito extraído de formulado, né, por um psicólogo, Julian B. Rota, em 1966. Locus de controle. Existem 2 tipos de locus de controle: o locus de controle interno e o locus de controle externo. E o que é o locus de controle? É a expectativa que a pessoa tem sobre o que lhe acontece, sobre a sua vida,
que decisões tomar. A pessoa que tem um locus de controle externo, ela entende que a sua vida está altamente ligada a fatores externos. Deus, destino, gurus, guias, acasos, e que não cabe a ela a tomada de consciência. Sua alegria, sua felicidade, sua prosperidade depende de um pastor, de uma oferenda, de um ritual, de uma pessoa, de um marido, de uma esposa, de uma alma gêmea, de Deus, da sorte, do ritual, da prática. E essa é a pessoa que tem um locus de controle externo. Ela entrega para terceiros, ela terceiriza o seu destino. E a pessoa que tem um locus de controle interno? A pessoa que tem um locus de controle interno é justamente a pessoa que assume a responsabilidade de seus atos. Ela entende que, independente das coisas que possam chegar a ela, ela é a única responsável pela sua felicidade. É óbvio que o conhecimento espiritual nos mostra que, eventualmente, há uma interferência nas nossas questões, mas isso não é determinante. A pessoa que tem um locus de controle interno entende que ela deve organizar a sua vida, que ela deve tomar as diretrizes do seu destino, porque isso é amadurecimento, é a lei de progresso. A lei de progresso, ela joga na nossa mão a responsabilidade pela vida, não deixando isso na mão de terceiros. Quando você terceiriza o seu destino, você está dizendo o seguinte: ok, a minha felicidade é dependente de algo fora de mim mesmo. E aí a pessoa está facilmente presa a um sistema de crenças emocionais que não a emancipam, não a tornam um adulto moral, um adulto espiritual. São crenças que a infantilizam. Então vamos voltar lá à questão da gravidez. O argumento que essas pessoas fazem é de que Deus definiria quantos filhos ela irá ter. Então, elas partem do suposto de um Deus interventor do mundo, um Deus que interfere no mundo. Essa é uma visão típica que a gente vê nas igrejas da Idade Média. O Deus que interfere. Essa visão é uma herança não só judaica, como muita gente pensa. Ela também é greco-romana. Ela está ligada diretamente às práticas religiosas politeístas de Grécia e Roma. Basta a gente ver os relatos sobre os mitos. Os mitos, eles falam da interferência dos deuses na nossa vida. Então não é só uma herança hebraica. Nós podemos dizer que essa herança é uma herança humana, ou herança humana, de uma visão mítica da realidade, né? Essa interferência direta de Deus. A doutrina espírita, muitos companheiros espíritas, sem se perceberem da incoerência dessa crença com os postulados espíritas, continuam adotando essa crença, porque nós todos somos jejunos no conhecimento espiritual. Então nós vamos
presos, muitas vezes, a essa percepção de crença. Essa crença da interferência. O que a gente precisa estar atento é de que Deus cria as leis e a gente, a partir das tomadas de consciência do nosso livre-arbítrio, vamos criando as condições de possibilidade do que virá a acontecer. Isso não é algo que depende exclusivamente de fatores interventores. E aí é que está o paradoxo. Acontece uma intervenção? Eventualmente sim. Mas vejam bem, elas não podem ser esperadas. Elas simplesmente fazem parte de um processo que nos ultrapassa. E elas não podem ser definidoras do nosso destino. Eu não posso jogar dados com a minha vida, acreditando que é Deus que está jogando os dados e dizendo o que eu devo fazer. Quer dizer, você pode fazer isso. O problema não é esse. O problema é que ao colocar questões importantíssimas da sua vida na mão do destino, como por exemplo ter filhos, quantos filhos você vai ter, você está fazendo um trabalho de locus externo. Você não está amadurecendo, você não está querendo assumir a responsabilidade das coisas. A pessoa que tem o locus externo, uma das questões que mais vão afligir a ela é o fato de que ela irá culpar o destino, Deus, o pastor, o guia, o orador, o professor, a pessoa da rede social. Quando as coisas, a cigana, quando o pai de santo, quando as coisas não acontecerem como ele foi predito. E aí é que está o problema das pessoas que têm um locus externo. Ela é dependente de fatores fortuitos, porque ela não quer assumir a responsabilidade pelas decisões cruciais da sua vida. Então, voltando à questão da gravidez, é lógico que o casal precisa ter em mente como vai organizar a sua vida a partir dos filhos. O casal pode decidir querer ter 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos. Isso é uma decisão que ambos devem fazer, de acordo com as suas possibilidades, crenças. Isso é algo que o casal deve decidir. Quando você não cria uma norma, uma regra, e deixa isso nas mãos de Deus, você não está deixando nas mãos de Deus, porque Deus te deu um cérebro para que você evolua. Se você não tomar as decisões, você está usando o livre-arbítrio para não tomar decisões. Complicou? Acho que complicou um pouco, né? A gente pensa assim: não, eu vou deixar nas mãos de Deus. O que você está dizendo é que, na verdade, você não quer ter a responsabilidade de cuidar dessa parte. Quando a gente evolui, a responsabilidade de nossos atos aumenta. O tigre, o leão, a zebra, a cadela não regulam quantos filhos vão ter. Eles vivem em função
de oportunidade, instintividade, etc, etc. O ser humano, ao contrário da cadela, do cão, do leão, da leoa, da zebra, da girafa, a gente tem a capacidade de entender o mundo, de autoconhecer-nos. Nós somos seres sencientes plenos. E, através do conhecimento que a doutrina espírita nos traz, esse processo é ascensional. Nós vamos aprendendo, nós crescemos em aprendizado. Isso não é algo estanque, parado. Há uma ascese. O nosso discernimento, o nosso sentimento, as nossas emoções, nós vamos crescendo. Então há um crescimento íntimo em que nós saímos da instintividade irracional e ilógica e passamos para a autonomia moral, em que o mundo material não nos leva. Aquela coisa de deixa a vida me levar. Vou ter filhos quantos a vida trouxer, quantos Deus me trouxer. Isso é abrir mão dessa autonomia moral. Então a lei de progresso, ela nos ensina e explica que os indivíduos, cedo ou tarde, sofrerão as consequências de não quererem assumir a responsabilidade das decisões cruciais da sua vida. Num certo nível, as pessoas poderão continuar entregando o quanto queiram o seu destino às forças do acaso, de Deus, etc. Só para a gente poder entender, eu vou dar uma ilustração que eu uso muito, eu sei que eu uso muito, mas é fundamental quando a gente vê pessoas com esse processo de locus externo muito acentuado. Na Idade Média e até antes disso, na Antiguidade, nós tivemos uma doença, vários flagelos em termos de enfermidade. Mas aquele que eu quero falar, que matou milhões de pessoas durante milhares de anos, centenas e milhares de anos, é a peste negra. A peste negra veio da Antiguidade e sempre que tinha grandes surtos, milhões de pessoas morriam com a peste negra. E durante séculos e séculos e séculos não se sabia o que causava a peste negra. Então, uma das cenas mais comuns eram as pessoas irem para a igreja, entrarem na igreja e pedir a Deus, pelo amor de Deus, para que se livrassem da peste negra, locus externo. Todos morriam dentro da igreja. Percebem? Perceberam? As pessoas iam para as igrejas, faziam sacrifícios, faziam uma série de rituais, práticas, e todos morriam. Todos morriam dentro das igrejas. Ah, isso quer dizer que Deus não existe? Não, isso não tem nada a ver com a existência ou não de Deus. Isso tem a ver com uma lei divina que a doutrina espírita revela, lei de progresso. Explico. Quando foi que a peste negra foi domada? Quando os seres humanos começaram a estudá-la cientificamente e descobriram a sua origem. A partir do momento que eles descobriram a origem, foram tomadas uma série de medidas e foi acentuado a higiene. Então, essas medidas, o que elas são? Foram medidas para erradicar a propagação do rato.
Porque a peste negra era o rato contaminado, a pulga do rato contaminada com a doença. A peste negra é a peste bubônica, que ainda existe hoje, mas ela é incapaz hoje de matar milhões de pessoas. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque eu estou querendo explicar que estas pessoas que iam para as igrejas, para os templos religiosos, faziam as simpatias na busca para se livrar da peste negra e que morriam dentro das igrejas, elas não foram punidas por Deus e nem foram recompensadas. Deus deu cérebro. Nós acreditamos que Deus exista, mas Deus existe e criou a lei da evolução. E a lei da evolução exige o maior esforço da mente. Mas se eu não quiser, se você não quiser, você ficará refém das consequências do não uso. Você não está sendo punido. Não é uma punição. É uma consequência. Causa, efeito. Ação, consequência da ação. Quando você diz que vai deixar nas mãos de Deus quantos filhos você vai ter, ainda que você alegue assim, com conhecimento espírita, não, a minha programação encarnatória diz que eu vou ter tantos filhos, ou vai me definir quantos filhos eu vou ter. Eu não vou ter mais filhos do que a minha programação encarnatória permite. Isso é uma falácia. Por quê? Porque, gente, ao usar esse argumento da programação encarnatória, você está esquecendo da biologia. Eu estou aqui no Parque de Madureira. Se eu encontro uma moça qualquer aqui e nós temos uma relação, o risco dela ter filhos é real. Não existe a possibilidade de ela não ter filhos, porque nem na minha programação encarnatória, nem na dela, não está programado que a gente não vai ter filhos. Percebem? Ou o que eu estou falando é verdade, ou é mentira. Não tem jeito. Percebem? Se nós sairmos, um ser humano, não vamos falar de nós, um ser humano, em um ano, ter relações com 100 pessoas, 100 mulheres férteis, muitas delas vão engravidar, ou não irão engravidar. Não, nenhuma delas vai engravidar, porque não está na programação encarnatória dela que ela vai ter filho com essa pessoa. Falácia. Não é assim que as coisas lidam. Não é assim que as coisas acontecem. Não existe esse fatalismo. Programação encarnatória não vem não é uma imposição do destino. Programação encarnatória não é uma imposição do destino. São metas para se cumprir. E essas metas raramente são cumpridas, porque a maioria das pessoas nem chega perto delas, porque usam o seu livre-arbítrio para deixar na mão de terceiros o que deve fazer ou não. Quanto mais você tem o locus de controle externo, mais você se distancia da capacidade de ter tido realmente um planejamento encarnatório sério, porque você ainda é imaturo. Mas, vejam bem, é lógico que a pessoa pode ter intuição. Todos nós temos intuição. E através da intuição, a gente pode definir quantos filhos vai ter. E através das escolhas de relacionamento, de sucessos, fracassos, frustrações, nós poderemos ter uma ideia sobre ter ou não filhos com aquela pessoa, ter ou não filhos naquele momento. E isso, mais do que um fator
de Deus, isso é o fator da vida. A vida traz certos determinantes que podem sim trazer a gravidez, mas isso, vejam bem, não pode ser buscado. Existem acasos, coincidências, questões fortuitas, o processo da sincronicidade, que muitas vezes levam pessoas a terem filhos, a não terem filhos. Mas quando você abre mão do seu livre-arbítrio e entrega para um pastor, para um guru, para um médium, para Deus, para um ritual, para uma simpatia, para o que quer que seja, o seu destino, você está tendo um locus de controle externo acentuado. Todos nós temos algum nível de locus de controle externo, mas evoluir é justamente diminuir o locus de controle externo e aumentar o locus de controle interno. É a lei de progresso. Quanto mais você organiza a sua vida, planeja a sua vida aqui, menos estresse você vai ter no seu futuro. Por exemplo, a gente em sala de aula corta um dobrado com os alunos do ensino público, tentando fazer eles verem da importância do estudo. Eles têm um locus de controle muito externo, acentuadamente externo, do estilo deixa a vida me levar. O Rio de Janeiro, as crenças que trabalham com a coisa Deus vai te dar, isso está muito forte. A teologia da prosperidade. As pessoas estão extremamente dependentes de terceiros, colocando na mão de palestrantes espíritas, gurus, pais de santos e, sobretudo, padres e pastores, sobretudo pastores aqui no Rio de Janeiro, o seu destino. As pessoas não querem, por exemplo, estudar para vencer na vida e a partir daí ter uma vida próspera. Não, elas querem que venha rápido, que a promessa daquela pessoa que está te dizendo que Deus vai te dar, se você der o dízimo, a contribuição, etc. Isso é muito forte, porque as pessoas não construíram uma adultidade evolutiva que traga a ela a convicção do seguinte: ok, Deus existe, ele existe através das leis divinas que ele criou, e o conhecimento espírita, o que ele traz para a gente? Eu me assenhoro das leis e busco pautar a minha vida, minhas emoções, meus sentimentos, minhas atitudes, as minhas escolhas a partir do conhecimento dessas leis, e não colocar a minha vida na dependência de algo fortuito, vago, distante. Enfim, como nós começamos a falar, a questão do locus de controle é muito importante para a saúde emocional. Lembre-se, o locus de controle externo e interno é um estudo da psicologia que demonstra que quanto mais as pessoas colocam o locus de controle externo, menos as pessoas raciocinam, se motivam, têm autoestima, são facilmente dominadas, são facilmente encantoadas. As pessoas com locus de controle externo são mais suscetíveis a serem seguidoras, a acreditarem em líderes fortes que vão resolver seus problemas, em salvadores da pátria. Tudo isso, dentro do conhecimento espírita da lei de progresso, é falácia. E a própria psicologia, com esse conceito de lock-in, lock-out, locus de controle externo, locus de controle interno, nos mostra que a lei de progresso que a doutrina espírita traz,
que é você é o único responsável pela sua felicidade e pela construção da sua espiritualidade, e que isso deve ser tomado a partir das decisões e escolhas sábias que você toma, esse princípio básico, ele muitas vezes é ignorado por todos nós. Então, para não estender mais, a gente fica por aqui. Até o próximo vídeo.